O plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar do ministro André Mendonça, que expandia o prazo da CPMI do INSS. Essa comissão deve encerrar agora os trabalhos no sábado. A reportagem é de Carol Rosito. O placar foi de 2 votos a favor e 8 contra. O relator do caso, André Mendonça, foi o primeiro a votar e defendeu a própria decisão como forma de buscar respostas para os afetados pelo escândalo do INSS. Então se criam obstáculos de impedimentos, de leituras de requerimentos, de aprovação de requerimentos, até que se esgote o prazo. E depois não se prorrogue. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS. Na liminar, Mendonça tinha reconhecido uma omissão deliberada do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao não prorrogar a CPMI. O ministro também argumentou que a continuidade da comissão respeitaria a garantia das minorias parlamentares. Os demais magistrados não validaram os argumentos de Mendonça. O entendimento foi de que o Supremo tem o direito de abrir as comissões, mas não de estendê-las. Parte dos ministros também criticou a atuação dos parlamentares na CPMI. O ministro Gilmar Mendes, que votou contra a prorrogação, criticou vazamentos de dados e as sequentes quebras de sigilo na comissão. Pessoas adultas, muitos deles já velhos, já passaram dos 60 anos, entrando em sala de cofre da CPMI ou do Senado com óculos para depois ficar contando coisas que nada tem a ver com a investigação. Isto é indigno do parlamento. Esse é mais um tópico de atrito entre o Supremo e o Congresso. A Corte enfrenta dificuldades internas diante do caso Master e a decisão de Mendonça foi vista por parte dos ministros como fora dos limites. Os parlamentares tinham solicitado mais 90 dias de investigação com a chance de nova prorrogação de mais 30. Mas com a decisão do Supremo, a comissão deve terminar até o próximo sábado, com os congressistas definindo a leitura do relatório final para esta sexta-feira. No texto, o relator Alfredo Gaspar deve pedir o indiciamento do senador Everton Rocha e dos deputados federais Euclides Petersen e Maria Gorete Pereira. Depois da decisão do Supremo, o presidente da CPMI, Carlos Viana, lamentou a derrota e cobrou uma resposta. O parlamento tem que se levantar e não é o que está fazendo o presidente do Senado. Nós estamos sendo tirados de nossas prerrogativas a cada decisão do Supremo Tribunal Federal. O parlamento use o exemplo desta CPMI como um momento em que nós reequilibremos os poderes. Deixa eu ver, nós temos dois grandes campos aqui, o campo jurídico e o campo político. Vamos começar pelo jurídico com o Gustavo Sampaio. Gustavo, a leitura que se faz é o Supremo dizendo para o parlamento, olha aqui, vocês não pensam que vocês investigam tudo do jeito que vocês querem. Há limites para isso e nós estamos aqui para cuidar desses limites. Esse é o lado jurídico? De fato, o Supremo Tribunal Federal, como Corte Suprema da República, o Poder Judiciário como um todo, é um poder de controle de legalidade e de constitucionalidade. Não há dúvida que no Brasil toda a jurisdição pertence ao Poder Judiciário, por isso nós adotamos aqui no Brasil, copiando o modelo norte-americano, o sistema de jurisdição una, diferentemente do padrão europeu continental, William, em que há jurisdição no Poder Executivo e no Poder Judiciário. Então, por aqui, nessas nossas terras, toda a jurisdição é do Poder Judiciário, toda a autoridade de controle de constitucionalidade e legalidade em termos finais é do Poder Judiciário. Mas vamos tomar cuidado com o teor dos discursos feitos no Supremo Tribunal hoje, porque o fato de a Corte Suprema ser controladora da constitucionalidade do que faz o parlamento não quer dizer que qualquer pequeno excesso do parlamento seja considerado ilegal ou inconstitucional. Em verdade, tenho eu a posição, a leitura que faço dos fatos ocorridos hoje no Supremo, na direção de que o Congresso Nacional, em que pese seus excessos, seus arroubos, ele estava dentro dos limites constitucionais de investigação que lhe são franqueados, William, pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República, quando diz que as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios,
daqueles conferidos às autoridades judiciais. Então, se disser que há problemas nas CPIs, porque as CPIs são órgãos políticos, ora, obviamente que são órgãos políticos, afinal, constituídas de deputados federais ou de senadores, ou de deputados e senadores, no caso das CPMIs, mas é tarefa dada pela Constituição. E no sistema de freios e contrapesos, o parlamento tem autoridade para investigar fatos determinados por tempo determinado. E se a Constituição não estabelece os limites desse tempo determinado, o parlamento pode decretar uma prorrogação. É a análise que eu faço. Para concluir, William, claro, isso não quer dizer que deputados e senadores possam se exceder, cometer atos de vazamento de informações, como bem apontou o ministro Gilmar Ferreira Mendes. Todavia, esses atos, que forem atos excessivos, atos excedentes aos limites do comportamento parlamentar, que esses atos sejam controlados, não que se impeça o funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito. Porque quanto mais investigação houver nestes grandes casos, melhor para a nação. Se a Polícia Federal leva adiante as suas investigações, nada deve obstar que o parlamento também faça as suas nas suas comissões parlamentares de inquérito. Eu acredito, William, que a decisão do Supremo Tribunal Federal hoje não foi boa, foi uma decisão equivocada e ela traz consigo ainda mais carga de crise de legitimidade à Suprema Corte da República. William. O que o Gustavo está nos dizendo, Cromar, é que foi uma decisão política. Uma decisão política dizendo para a política o seguinte: não pensam que são vocês, como acham que podem fazer o que quiserem, que vão levar adiante esse tipo de investigação. Como é que esse recado chega na política? William, mais uma vez boa noite a você, prazer estar aqui. Eu creio que tem dois elementos importantes aí quando a gente observa esse processo. O primeiro deles foi muito bem levantado pelo professor Gustavo Sampaio nessa percepção jurídica dessa crise que a gente vive na atual conjuntura. O segundo trata basicamente de uma ação em dois movimentos, cujo primeiro movimento surge e em algum sentido, protagonizado pelo mundo político a partir do momento que surgem as primeiras denúncias envolvendo nomes do Supremo Tribunal Federal, e a política vai empurrando e colocando o STF contra as cordas em determinado sentido. E me parece que, sobretudo, a partir de cerca de 10 dias atrás, o STF começa a orquestrar movimentos que têm basicamente outras duas ações. Uma primeira, de construção de algumas pautas positivas para a sociedade, com condenações de parlamentares e ex-parlamentares pelo uso de emendas, e a segunda que se manifesta hoje de maneira mais robusta, quer dizer, há um limite daquilo que a política pode fazer e o STF sabe que este efeito de estabelecer um freio de amarração tem um impacto eleitoral, sim, mas a ideia é conter o maior nível de risco possível com este movimento e com outros movimentos daí derivados, imaginando que uma eventual crise ou desdobramento da crise no ano de 2027 fica para 2027. Em resumo, William, o que nós temos é um esforço da Suprema Corte em favor da sua própria sobrevivência, ao mesmo passo que a política faz esse movimento também pensando as eleições em outubro. Daniel. William, para mim, a grande mensagem que fica do julgamento de hoje, uma mensagem potente que vai muito além da CPMI do INSS, é a derrota e a falta de respaldo de uma forma mais ampla ao ministro André Mendonça, que havia dado a primeira decisão a favor da continuidade da prorrogação da CPMI. Quando Gilmar Mendes vocaliza esse sentimento que está presente na corte de indignação com vazamentos ou de quebra de sigilos, não é só relativamente a quebras de sigilo ou vazamentos do caso Master ou do Lulinha, ou de mensagens entre Daniel Vorcari e Marta Greff. É também a PF, a uma série de outras práticas que estão sendo condenadas por uma parte do Supremo.
que a gente viu hoje é que Alexandre de Moraes e José Antônio Dias Toffoli não estão sozinhos no STF, muito pelo contrário, e que um aliado tradicional de André Mendonça, que nos julgamentos do STF tem sido, desde os julgamentos do 8 de janeiro, Cássio Nunes Marques, também é um personagem político relevante que tem se aliado com outros atores e agentes mais políticos do Supremo Tribunal Federal. Caio, é curioso o que o Daniel está falando, porque se a gente fizer uma leitura um pouco dos votos, Cássio Nunes Marques será o relator de uma CPI, uma das questões, e ele vai ter que abrir, de acordo com o próprio voto. Caio. Bom, William, primeiro que esse caso, para mim, pelo menos, não se tratava de uma questão de disputa de poder, conflito institucional, a quem cabe ou a quem compete prorrogar ou não CPI, se é interna corporis ou não. Se trata de uma divisão, a clivagem que eu li no que aconteceu hoje é quem é a favor do avanço das investigações, quem é contra. E prevaleceu quem é contra. E quem é contra? A maioria ali do Supremo, uma parte significativa do Supremo. Eu entendo que justamente pelo fato de 1/3 do Supremo ter uma ligação direta ou indireta com o caso Master, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e o Nunes Marques, cujo filho tem contrato com o Daniel Vercaro também, com o Banco Master, e a cúpula do Congresso Nacional, que nunca interessou essa CPI e também está envolvida no caso Master. Davi Alcolumbre, Hugo Mota, teve a cunhada que teve um empréstimo, o Davi, os aliados lá no Amapá sendo investigados, enfim. Então essa foi a clivagem, quem é a favor, quem é contra, prevaleceu quem é contra. Agora, a situação do Nunes Marques, o voto acaba fortalecendo a jurisprudência da prerrogativa de minoria. Então, assim, Exatamente. É muito difícil, assim, ele vai ter que abrir a CPI do Master. Então, se encerra a CPI a CPMI do INSS, o entendimento hoje é de que é o direito constitucional da minoria parlamentar abrir CPIs. E ontem teve o pedido da CPI por parte de uma minoria e caiu com a relatoria do Nunes Marques. Então, por um lado, encerra a CPMI do INSS, mas está pavimentado o caminho para abrir a CPI do INSS. Agora, o André Mendonça, ele é minoritário mesmo, né? Agora, ele tem do lado dele a Polícia Federal, né? E o próprio ímpeto dele, né? Como você colocou na abertura, e disposição de avançar com as investigações. Então, ainda que haja uma maioria contra as investigações, formada pela maioria do Supremo e pela cúpula do Congresso, do lado de lá, você tem uma minoria que tem a força e o poder da investigação, que é o André Mendonça e a Polícia Federal. Deixa eu colocar no ar agora uma das declarações feitas pelo ministro Gilmar Mendes, o decano da Corte, num determinado momento, durante esse julgamento, esse na qual nós estamos referindo, a derrubada da liminar do André Mendonça, há uma série de diálogos ali entre eles. E aí, a parte do aparte, porque é uma parte do Fux, e aí o Gilmar faz uma parte ao aparte do Fux, diz o seguinte, confira. Não é raro que entre nós aqui, e todos nós aqui já tivemos decisões nesse sentido, tranquemos os inquéritos eternos, as investigações que acabam se alongando no tempo, essas sucessivas prorrogações, entendendo que as prorrogações indevidas ou, de alguma forma, sem critérios, elas não rimam com a ideia do devido processo legal. Gustavo, é evidente que há um duplo sentido aí. Ele está descrevendo o quê? O inquérito das fake news? Não. Ele está descrevendo como que as CPIs prorrogam indefinidamente suas investigações. Mas, ao dizer isso, a impressão que a gente tem é que ele está dizendo, ou melhor, ele está fazendo uma descrição do que o Supremo faz com o inquérito sem objetivo declarado, claro, e que vai sendo prorrogado, e que não cumpre o processo legal. Sim, William. Vejamos, a análise jurídica hoje não pode ser dissociada da análise política. O ministro Gilmar Ferreira Mendes, ele é nada menos do que um dos nomes mais imponentes do direito constitucional da República. Eu mesmo estudei por muitos de seus livros, inclusive o doutorado feito por ele
na Universidade de Münster, na Alemanha, ele trouxe para o Brasil ferramentas processuais muito importantes, experimentadas na Corte Constitucional Federal Alemã, que, como você sabe muito bem, William, é um tribunal criado para defender direitos fundamentais no pós-guerra, no período de redemocratização da Alemanha. Portanto, o discurso feito pelo ministro Gilmar, que é um discurso professoral muitas vezes, é um discurso baseado em densidade teórica, densidade dogmática, elementos intelectuais sempre muito fortes. A questão é que isso, muitas vezes, esconde por detrás realidades políticas que manejam essas ferramentas da ciência do direito para o atingimento de certos fins que são fins políticos, ou pelo menos para não demonstrar às escâncaras certas realidades políticas que existem dentro do Poder Judiciário, sabe, William? Então, é claro que quando o ministro Gilmar fez essa elocução de hoje, ele está se referindo o quê? À repetição, à eternização de investigações pelo Parlamento, com reflexo crítico a certa resposta que o Supremo tem que dar, a própria crítica que a sociedade tem feito inexoravelmente, a eternização de investigações por inquéritos determinados pelo Supremo Tribunal Federal, como é o caso do inquérito 4781, inquérito das fake news. Mas note, há um desequilíbrio aqui, porque essas CPIs do Congresso Nacional, que existem para investigar fatos determinados por tempo determinado, quando elas se prorrogam também por tempo determinado, William. Nada que se possa comparar, por exemplo, a um inquérito cuja instauração foi determinada em 2019 pelo ministro Alexandre de Moraes, por delegação dada pelo ministro Dias Toffoli, que era então ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, invocando o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quando muitos juristas dizem que não se aplicaria o artigo 43, que, para que todos saibam, é aquele que estabelece que, quando o crime é praticado dentro do Supremo Tribunal, o próprio tribunal pode determinar as investigações. E, claro, não há comparação com o caso das CPIs. É preciso notar, William, em definitivo, que quem elegeu dar ao Congresso Nacional e às suas casas legislativas, Câmara e Senado, o poder de fazer investigações através de comissões temporárias foi o poder constituinte originário, lá em 1988. O poder que criou o texto constitucional, ou seja, a Assembleia Nacional Constituinte, democrática, Assembleia Nacional da Redemocratização. Foi ela que, no sistema de freios e contrapesos, disse: o Congresso Nacional pode investigar. Ora, não cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer nenhuma comparação nesse sentido, porque são comparações irrazoáveis. As CPIs não se têm eternizado. Volto a falar, William, o que o Poder Judiciário pode e deve fazer é controlar, se chamado a tanto, excessos praticados por parlamentares na gestão das comissões de inquérito. Nunca impedir uma comissão parlamentar de inquérito de sair em busca da revelação da verdade, porque obstruir a busca da revelação da verdade se antepõe aos princípios republicanos que fundam o nosso modelo constitucional, William. Creomar, a palavra controle surgiu várias vezes agora na fala do Gustavo. É possível, do ponto de vista político, se estabelecer o tipo de controle que vários dos votos hoje contrários à liminar do André Mendonça deixaram claro, é necessário controlar? É possível do ponto de vista político na situação que estamos? William, esse é um questionamento muito, muito bom. Eu creio que um elemento fundamental aqui, quando a gente está pensando na construção dos controles e, em determinado sentido, no estado atual de descontrole ou de conflitividade institucional, é que há uma quebra daquilo que é um elemento fundamental em uma lógica de diálogo democrático, que é confiança e compromisso. Os poderes perderam a confiança e a capacidade de construir compromisso juntos. E isso, efetivamente, vai fazendo com que, como um ato decisório derivado desse processo, que a gente tenha situações em que o Supremo Tribunal Federal se queixa do Legislativo por cometer uma prática
que o Supremo Tribunal Federal repetidamente tem feito. E aí, o horizonte decisório desse tipo de situação não tende a ser animador. Eu costumo dizer, e disse isso em uma conversa hoje com o cliente, que basicamente o que nós encontramos no ano de 2026 é o Brasil imerso em uma tempestade perfeita, porque nós temos uma confluência de crises do ponto de vista institucional, político, decisório e internacional, o que faz com que o ambiente, em determinado sentido, não nos dê a possibilidade de pensar em prospectos que sejam muito animadores, a não ser que nós tenhamos alguém ou alguéns com capacidade de construir um mínimo regramento de compromisso possível e, a partir daí, ir reestabelecendo um controle mínimo que vem, sobretudo, na retomada das funções e prerrogativas constitucionais de cada um dos entes institucionais presentes no jogo. Aí, Daniel, nós estamos diante da seguinte questão, olha a ironia, as chamadas consequências não intencionais de decisões políticas. E a do Supremo parece ter sido tomada no afogadilho, porque uma semana atrás não existia nada disso, aí cria-se uma situação política a qual ele reage, ele está reagindo a uma situação política, é claro. E aí essa situação política tem um efeito colateral. Ok, uma investigação parou, porque a liminar que permitia que ela fosse prorrogada foi derrubada. Ao mesmo tempo, a gente já citou isso logo no começo do programa, abre-se via reconhecimento do direito das minorias, quase que a obrigação, por exemplo, do próprio Cássio Nunes Marques, de instaurar a CPI do Master. Essa é uma derivada do julgamento de hoje, está muito claro. A minoria reconhecida como um direito de abrir uma CPI para investigar qualquer caso, incluindo o escândalo do Master, agora tem o respaldo indireto do Supremo com o julgamento de hoje. Não tem a boa vontade da cúpula do Congresso, mas tem o respaldo jurídico. É preciso ver se dá tempo, porque a gente tem mais 2 meses de Congresso funcionando ao longo do ano. É capaz de manter o assunto na mídia, é importante do ponto de vista simbólico, mas também é impossível pensar numa atividade robusta do Legislativo depois de maio. A partir de junho tem festa junina que esvazia, tem Copa do Mundo, cada um para o seu lado fazendo campanha. Eu tenho um palpite aí, Daniel, palpite meu, subjetivo, palpite. Tenho a impressão que o pessoal não está dando muita bola para a Copa do Mundo, não. O Master é muito mais engraçado. É a Copa do Mundo da política, né, William? Vem cá, isso é um reality show sem igual. Sim. Prossiga, termina aí, Daniel, por favor. Se eu puder só trazer um elemento, porque você trouxe muito bem quando questionou o professor Gustavo Sampaio sobre a fala de Gilmar Mendes, eu remeto a outra fala importante na semana passada, que foi quando ele derrubou lágrimas ao se referir ao ministro Alexandre de Moraes em outro julgamento no Supremo, e tanto os sinais emitidos na semana passada quanto os de hoje mostraram para muita gente da oposição, mas do governo, de que Gilmar Mendes respalda total e absolutamente os seus pares, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E qualquer tentativa de expurgo de Dias Toffoli, que alguns meses atrás era impensada, mas que hoje tem respaldo do governo, por exemplo, o governo gostaria de construir uma saída honrosa para Toffoli do Supremo. Qual? Uma embaixada no exterior, algum impeachment, alguma viabilização dele fora do Supremo? Qual exatamente não se sabe, mas há uma disposição de construir uma saída para Dias Toffoli. Mas não existe expurgo de Dias Toffoli sem um aval de Gilmar Mendes. E o Gilmar deixou muito claro na semana passada e esta semana que ele está segurando na mão dos dois, de Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli. Caio, para encerrar, para a gente ter um minutinho ainda nesse segmento, reação do Senado? O Senado agora é a aposta total nesse outro pedido de CPI. Amanhã vai ter a leitura do relatório, muito provavelmente 2 relatórios. A gente deu ali no VT a informação que a gente trouxe mais cedo na CNN, pedido de indiciamento do Weverton, que é líder do governo, vice-líder do governo Lula, e apontado como sócio oculto do careca do INSS, outros 2 deputados federais com pedido de indiciamento, mas vai ter um relatório governista, né? E ali nessa confusão toda pode ter uma tendência forte de nenhum dos 2 relatórios ser aprovados e aí acaba, como você fala sempre, uma pizza de um tamanho
de um Maracanã. Agora, esses relatórios vão ser encaminhados. Não foi minha frase. Não tô... Eu sei, sim, mas é que vira e mexe você fala dela. É, porque é pizza grande. Então. Sim, agora os 2 relatórios vão ser encaminhados para o Ministério Público e acaba tocando as investigações. Mas amanhã acaba, muito provavelmente, sem nenhum relatório aprovado. Bom, você que está aqui amanhã na apresentação, tenho certeza que vai tomar conta desse assunto aí também. Eu queria, por hora, agradecer ao analista político Cromar de Souza, CEO da consultoria Dharma Politics, professor da Dom Cabral. Cromar, muito obrigado pela participação aqui no programa. Boa noite. Boa noite, William. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito também ao advogado Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Gustavo, mais uma vez, nosso obrigado e boa noite. Eu que agradeço sempre. Boa noite, William, Caio, professor Creomar, Daniel e a todas e a todos. Daniel e Caio, meus colegas, boa noite, obrigado.